Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Felipe e eu tô aqui para trazer mais um exercício do Enem para vocês. Dessa vez a gente está na questão 145 aí do Enem 2019, onde vai falar basicamente de grandezas proporcionais, diretamente proporcionais. E a gente vai ver com uma interpretação, né, como que a gente pode resolver esse tipo de exercício. Se você tem dúvida e tem interesse aí de realizar a prova do Enem ou fazer esse tipo de exercício, então continue aí no vídeo. Bom, pessoal, então eu vou iniciar o exercício, né? Eu vou fazer a leitura com vocês, diferente dos outros exercícios. Fazer a leitura com vocês para todo mundo ir acompanhando. Vou deixar ele aqui do lado, tá? E vocês vão acompanhando aí comigo. Ó, então o exercício fala o seguinte. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma única cidade, em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja a força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2 de nível 2, experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto, porque a diferença entre a sua força de ataque e a defesa do seu oponente era. Então, olha aqui pessoal, então a gente tem muitas informações aí para a gente filtrar e colocar aí como forma de resolução do exercício. Primeira coisa, a gente tem aí uma relação de proporcionalidade. Primeiro da força de ataque com a força com experiência e nível e força de defesa com experiência e nível. Então é isso que a gente vai colocar aqui. Ó. Primeira coisa que a gente tem aí. A força de defesa, pessoal, ele está falando que ela é diretamente proporcional ao nível da pessoa e ao quadrado de sua experiência. Quando eu falo e, quer dizer que é ao mesmo tempo. Se é ao mesmo tempo, então se ela é proporcional a cada um delas ao mesmo tempo, então ela é proporcional ao produto das duas. Certo? Então aqui, ó. Então a força de defesa é proporcional ao nível e ao quadrado de sua experiência. Certo? Então é isso daqui, ó. A força de defesa é proporcional ao nível e ao quadrado de sua experiência. Agora, a força de ataque é diretamente proporcional. Tá falando aí, ó. Diretamente proporcional à sua experiência e o quadrado do seu nível, certo? Daí, eu vou pegar agora informações de início, como o jogador inicia. Ele inicia com nível 1, experiência 1, força de ataque 2 e força de defesa 1. Então é isso que o jogador inicia, seu jogo. Ele inicia dessa forma aqui. Daí o jogador J1, que é o atacante, tá? Que vai ser o desafiante. Ele tem informações do seguinte: tem nível 4 e experiência 5. Já o jogador J2, ele tem nível 2 e experiência 6. Então ele tem isso daqui. Daí a gente tem que saber aqui a força de ataque daqui, porque esse é o desafiante, e a força de defesa aqui, porque esse é o desafiado. Certo? Então beleza, então a gente vai jogar nessas proporcionalidades. Então a força de ataque de J1. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Vou comparar o início com o final dele. Então olha aqui, ó. A força de ataque, ele começa com 2.
Então ele começa com 2 de força de ataque. Isso está proporcional a quanto que é a experiência que ele começa? 1. E o nível? 1. 1 vezes 1 ao quadrado é 1. Ele começa assim. Daí, agora eu vou colocar de novo. Ó, força de ataque é o que eu quero. E agora ele não está mais só com 1. Quanto que ele está de experiência? 5. Quanto que ele está de nível? 4. Então 4 ao quadrado. Então é isso daqui que a gente vai calcular a força de ataque do jogador 1. Daí a gente faz regra de 3, pode fazer. Ou pode pensar o seguinte, quantas vezes esse daqui aumentou e quantas vezes esse aqui aumentou e quantas vezes esse aqui tem que aumentar. Pode pensar do jeito que você quiser, tá? Então olha aqui, eu vou fazer o xzinho aí. Então 1 vezes F, força de ataque, vai dar força de ataque, que é igual a 2 vezes isso daqui. Então vai ficar 2 vezes 5 vezes 4 ao quadrado. Pessoal, 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 5 é 80. 80 vezes 2, 160. Então a força de ataque aqui ó, é igual a 160. Então a força de ataque de J1, do jogador 1. Certo? Agora a gente vai ver a força de defesa do jogador 2. Certo? A gente vai fazer a mesma coisa. Então a força de defesa, ele inicia com 1. O nível dele era 1. E a experiência dele, 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1, tá, pessoal? Eu já coloquei direto, mas aqui vai dar 1. Daí eu quero saber a força de defesa dele quando o nível dele é 2 e a experiência dele ó, é 6. Então fica 6 ao quadrado. Então eu vou fazer de novo. Regrinha de 3. A força de defesa vezes 1 é a própria força de defesa, que vai dar igual 1 vezes isso daqui é isso daqui. Então vai ficar 2 vezes 6 ao quadrado. Então a força de defesa aí é igual 6 ao quadrado, 36. Vezes 2, 72. Então essa daqui ó, é a força de defesa do jogador 2. Então se os dois se encontrassem, o jogador 1 ganharia, porque a força de ataque dele é superior à força de defesa do jogador 2. Certo? Agora ele quer saber a diferença. Então a gente faz 160 menos 72. Aqui é 10. 10 menos 2, 8. Aqui vai valer 5. Então próprio 15 menos 7, 8. Então a diferença aí do ataque do jogador 1 e da defesa do jogador 2 é de 88. Então a gente marca aí na opção letra B. Certinho, pessoal? Se vocês tiverem dúvida aí nesse exercício ou não entender algum passo que eu fiz, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. Se tiver dúvida em outro exercício de matemática também pode comentar aqui embaixo que eu também vou te responder. E eu fico aí te aguardando aí no próximo vídeo na questão 146. Certinho? Então, até mais.